Olá, pessoal. Vamos falar então das atualizações dos requisitos do APPCC conforme o Codex. O Codex foi atualizado, mandou nova versão aí em 2020, né? E agora em 2022, em março, teve mais uma reunião e teve um novo relatório com a nova árvore decisória sugerida. Então vamos ver todas essas questões, porque para você que tem um APPCC já pronto e implementado e já está certificado, precisa se atualizar. E para você também que ainda está elaborando seu plano APPCC, já elabore ele de maneira atualizada, porque em auditoria, se um auditor, por exemplo, vê que o seu estudo APPCC ele fala que tem perigos de fragmentos físicos que vêm do fruto do campo, ele já poderá considerar uma não conformidade, porque não é só fragmento físico do campo, precisa falar se é pedra, se é areia, se é folha, se é terra. Então, isso estava escrito que precisava ser detalhado, mas não era bem claro, né? Agora, com esse esclarecimento aí do Codex, ficou bem mais claro os requisitos e o auditor ele pode dar uma não conformidade agora mais embasado no Codex, né, se não tiver atendendo aí essas interpretações normas. E muita coisa surgiu, são 15 coisas que nós vamos falar, principais aí que vieram de atualizações do APPCC do Codex. Então, vamos lá. Meu nome é Luiz Fernando, eu tenho mestrado em biotecnologia industrial na Bélgica, fui auditor líder da APPCC, ISO 22000, FSC, atuei aí 10 anos pelo DNV, BBC e BRTUV, como auditor líder aí em várias dessas normas. Sou PCQI também do FDA, uma pessoa qualificada em controles preventivos. Eu já fiz auditoria em mais de 200 empresas, fui professor de gestão empresarial, né, na Unifor, gerente de produção de cervejas da Ambev, né, onde eu trabalhei por 7 anos. Então, vamos lá, vamos falar aqui rapidamente do caminho do APPCC até o momento atual. O que é o Codex, né, as 15 principais atualizações do Codex, as referências mundiais de APPCC, os impactos disso no seu APPCC. Tudo começou lá sobre o APPCC em 1959, né, quando a Pillsbury Company lá dos Estados Unidos foi contratada pela NASA para desenvolver um estudo de ser utilizado para fornecer alimentos seguros aos astronautas. Então, esse estudo ficou bem legal e aí começou a ser adotado por outras indústrias, por indústrias de alimentos nos Estados Unidos. Aí, em 1985, passou a ser obrigatório para todas as indústrias de alimentos dos Estados Unidos. Depois, ele, no Brasil, passou a fazer parte de legislação, a PPCC, desde 1993, né, da portaria 1428. Em 1997, o Codex adota o APPCC, os princípios gerais de higiene dos alimentos, veio desde 1969, mas em 97 entra nos princípios gerais do Codex o APPCC. E em 1998 entra também na portaria 46 do MAPA. Depois, a norma NBR 14900 em 2002 cita o APPCC, que passa a ser obrigatório. Em 2005 vem a ISO 22000, que o capítulo 7 trata do APPCC. Depois, o FISMA, ele altera o PPCC para HARPS, o que vale nos Estados Unidos hoje é algo diferente do PPCC, que chama HARPS, e vamos falar sobre isso. 2018, a ISO 22000 muda aí os requisitos de APPCC. Em 2019, a FSSC publica uma nova árvore decisória do APPCC, e depois ela acaba colocando como não obrigatória. Em 2020, então, o Codex ele manda aí uma nova versão aí dos princípios gerais de higiene dos alimentos, né? Mudou muita coisa. E em março de 2022 tem uma nova reunião do Codex em que eles fazem a sugestão de uma nova árvore decisória. Muito bem, então nós vamos falar sobre esses últimos pontos aí do Codex. Então, para a gente falar do Codex, primeiro, rapidamente falar o que é o Codex. Na verdade, no mundo, né, foi criado em 1945 um órgão internacional que chama ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que
tem o objetivo de enfrentar os problemas da humanidade, né, e construir um mundo mais sustentável. E nisso tem várias frentes de trabalho, né, sobre evitar guerras, tratados políticos, né, paz, comércio, pobreza, clima, e tem também iniciativas para enfrentar os problemas de comida e de saúde. Nesses dois aspectos, comida e saúde, então foi criada a FAO, né, e a Organização Mundial de Saúde, que são órgãos da ONU, das Nações Unidas. Então, a FAO e a Organização Mundial de Saúde, elas criaram um programa de normas e padrões internacionais para os alimentos, que ela chama de Codex Alimentários. É um conjunto de códices, de documentos oficiais que se sugere que se utilize em todos os países do mundo. Né? Na verdade, são 238 padrões, 81 diretrizes e 55 códigos de práticas do Codex Alimentários. Esse Codex, ele trabalha com 188 países, colaboradores para compor aí a atualização e a elaboração dessas normas e padrões. Uma delas, que é a principal aí para alimentos, é esse código de higiene que nós vamos falar. Vamos falar agora das 15 atualizações do Codex. A primeira é com relação às boas práticas de higiene. Nessa versão, o Codex coloca como 3 tipos: as suficientes, as mais importantes e as não suficientes. As boas práticas que são suficientes são aquelas básicas ali de higiene. Quando é necessário uma boa prática mais importante, que é o que significa, o que se analogicamente corresponde ao PPRO, ou o PC antigo, PPRO lá da ISO 22000, ou o PC do Codex, é o que agora se chama boas práticas de higiene, BPHs, mais importantes, ou que requer atenção. Em inglês, está escrito requer atenção, mas você pode traduzir aí por mais importante, requer atenção. E aquelas que não são suficientes como boas práticas. Então, precisa ter uma medida de controle mais rigorosa, que se chama o PCC, lá no plano APPCC. Então, aqui nessa figura, vocês estão vendo o que no Codex, a classificação de cada medida de controle, como BPH suficiente, mais importante ou não suficiente, correspondendo aqui ao PPR, PPRO e PCC na ISO 22000, cada uma delas, e essa correspondência eu estou fazendo aqui com o FISMA também, que são as GMPs, né, Good Manufacturing Practices, que corresponde a uma parte dos PPRs, ou uma parte aqui das BPH suficientes. A outra parte grande são os PCs, os controles preventivos, que englobam todos os PCCs, todos os PPROs, e uma parte também dos PPRs, porque a abordagem é diferente aí no HARPS em relação ao APPCC. Muito bem. Então, a segunda mudança que teve foi com relação à cultura de segurança de alimentos. Foi incluído esse termo e esse requisito no Codex. Então, está escrito lá que é fundamental para o bom funcionamento de qualquer sistema o estabelecimento e a manutenção de uma cultura positiva de segurança de alimentos. Reconhecer a importância do comportamento humano no fortalecimento de alimentos seguros e adequados. Então, essa questão da cultura não está só no GFSI, não está só nas normas de certificação, também está na recomendação principal do mundo, que é no Codex. Então, aquele documento que veio lá do GFSI em 2018, sobre cultura e segurança de alimentos, ele é apoiado também pelo Codex. Terceira grande mudança são as validações das medidas de controle, né? Isso sempre existiu, só que agora ficou claro que essas medidas de controle, além de elas serem validadas, elas serem cientificamente validadas. Então, por exemplo, se você tinha um APPCC lá, e você fez um relatório de validação, e do seu texto ficou muito vago, ficou assim, não tem um embasamento científico, agora o auditor, tanto de auditoria interna quanto externa, pode dar uma não conformidade na validação, porque não tem um embasamento científico, o seu relatório de validação, e o próprio Codex tem normas lá sobre validação. Então, vocês estão vendo que, apesar de ser um documento do Codex, pode afetar fortemente aí as certificações das empresas, né, e os estudos APPCCs, porque agora tem mais respaldo, aonde o auditor embasar as não conformidades dele.
O controle das BPHs. Então, a aplicação de medidas de controle deve estar sujeita ao monitoramento, ações corretivas, verificação e documentação para todas as boas práticas de higiene, né? Inclusive aquelas que são mais básicas, que são chamadas lá de suficientes, que são correspondentes aos PPRs. Então, tem que ter monitoramento, tem que ter ação corretiva, tem que ter verificação e documentação para todas elas. A quinta atualização foi com relação a que os sistemas de higiene dos alimentos devem ser revisados, para determinar se são necessárias modificações. Isso deve ser feito periodicamente e sempre que houver uma mudança. Então, precisa ter, se houver uma mudança, você revisa tudo, mas se não houver mudança, você defina uma periodicidade que você vai revisar o seu estudo da PPCC e as BPHs. Comunicação. O requisito de comunicação ficou bem mais claro agora nessa versão do Códex de 2020. A comunicação adequada sobre o processo alimentar deve ser mantida entre todas as partes relevantes, seja o seu cliente, seja o seu fornecedor, sejam órgãos do governo, associações de classe, comunidade, colaboradores, alta direção, acionistas, para que a comunicação seja completa e eficaz. A sétima mudança foi com relação à flexibilidade. Então, o Codex achou por bem flexibilizar a árvore decisória. Não tem obrigatoriedade mais de vocês seguirem uma árvore decisória específica. Ficou bem claro no texto que as empresas podem utilizar qualquer árvore decisória que ela achar consistente, desde que seja consistente, que atenda aos princípios básicos aí do Codex. Está escrito lá no item 2.2, lá desse documento, né, de práticas de higiene, que a flexibilidade para pequenas ou empresas menos desenvolvidas, para incentivá-las no uso de seus modelos de planos. Então, aquelas árvores decisórias mais complexas não são necessárias que sejam utilizadas em empresas pequenas, em processos mais simples. Podem ter árvores decisórias mais simples. Mas ela manda lá em março um modelo de árvore decisória bem simples também, que pode ser usado se quiser. A questão que eu dei exemplo agora há pouco, de perigos mais específicos. Então, se você no seu estudo PPCC fala assim, aqui tem perigo de fragmentos físicos que vêm na fruta do campo, mas você tem que falar qual fragmento que é. É um vidro, é madeira, sementes duras, qual fragmento está falando? Então, a fonte e a razão da presença deve ser descrita. Por exemplo, metal de lâminas quebradas na etapa de corte. Fica bem específico. Meu perigo é o metal da lâmina de corte, da etapa de corte. Então, aí fica fácil de você estudar a fonte do perigo e tratar com ações corretivas essa causa, essa fonte. Então, há alguns exemplos lá. A nona atualização fala sobre o limite crítico que pode ser observável. Vocês sabem lá que, por exemplo, para a ISO 22000, versão 2018, se você tem um PCC, o limite crítico de PCC tem que ser mensurável, não pode ser observável. Observável pode ser só para o PPRO. Mensurável é aquilo que você mede com equipamento calibrado e tudo. E observável é aquilo só que você observa, ou degusta, ou analisa visualmente, né? Tipo assim, existe rasgo na peneira, observação visual. Agora, se tornar isso mensurável, o rasgo tem que ser no mar, não pode ter nenhuma abertura com mais de 2 milímetros na peneira, nenhuma dimensão. Então, isso é mensurável. O Codex fala que pode, mesmo para os PCCs, pode ser observável. A 10ª atualização foi com relação a registros mais completos. Os registros devem ser assinados ou rubricados pela pessoa que realiza o monitoramento e também devem informar o resultado e o tempo de atividade. Então, tem que ser assinado, pode ser assinado eletronicamente também. Tem que informar o resultado, não basta só falar o registro lá, ok. Qual foi o resultado? Quanto deu de concentração de cloro? Tantos ppm de cloro? Né? Quanto deu de bactéria? Qual foi a data que isso foi analisado? Então, registros mais completos. Está aí situações em que agora o auditor pode dar não conformidade, né?
nessas questões que antes ficava meio vago, as pessoas achavam que era uma querência aí do auditor, né? Agora tem aqui o requisito no Codex. Ações corretivas mais completas, aquilo que já vinha lá na ISO 9001, que já vinha na ISO 22000, agora no Codex também. Ao estabelecer ações corretivas, você tem que registrar os produtos que foram impactados, qual que é a disposição, né, ou a correção que você fez, análise de causa raiz, ações para evitar a reocorrência, né, no caso, ação corretiva, ou expandir a quantidade de produto impactado por um desvio, a revisão periódica dos desvios, dos registros da ação corretiva, deve ser realizada para identificar tendências, né, para ver se você está aparecendo cada vez mais problema de mosca, identificando uma tendência de subida ou de descida, e a eficácia das ações corretivas. A 12ª questão que atualizou, questão de validação do plano PPCC. Então, é necessário, antes do plano PPCC ser implementado, e após a realização das verificações da implementação inicial, devem ser obtidas evidências em operação para demonstrar que o controle pode ser alcançado de forma consistente em condições de produção. E aí eu coloco um parênteses, pensar em situações extremas que ocorrem. Então, o plano PPCC ele tem que conseguir ser eficaz, tem que ser validado, mesmo em condições extremas que ocorrem na produção. No final de produção, início de produção, no final de semana, vai iniciar segunda-feira. Todas essas situações precisam ser analisadas para validar se o plano PPCC dá conta mesmo de controlar os perigos. A 13ª atualização foi com relação à documentação. Então, devem ser desenvolvidas instruções de trabalho e procedimentos que definam as tarefas do pessoal operacional. Aquelas instruções de como opera o equipamento, de como liga, de como desliga, de como regula, coisa assim. E os registros podem ser mantidos eletronicamente, né? Então, não é obrigatório manter registros em meio físico, pode ser eletrônico. Programas de treinamento. A norma fala que programas de treinamento devem ser projetados para abordar os conceitos em um nível adequado ao nível de conhecimento e habilidade do pessoal. Então, o treinamento tem que ser numa linguagem mais direta, tem que ser com exemplos claros da pessoa que está recebendo o treinamento, né? Tem se percebido que nem sempre os treinamentos são eficazes. Você dá o treinamento, todo mundo participa, assina de presença, mas não assimilou, né? Então, precisa ser repensado essa forma de dar treinamento, envolver as pessoas na experiência, no conhecimento adequado. O pessoal que faz monitoramento deve ser instruído sobre as medidas apropriadas a serem tomadas quando o monitoramento indicar a necessidade de agir. Então, o pessoal que faz o monitoramento lá de plano PPCC, por exemplo, de um PCC, tem que saber as medidas apropriadas a serem tomadas quando tiver um desvio. E o retreinamento pode ser necessário como parte das ações corretivas de desvios. E a última alteração foi no caso da árvore decisória, né? Essa árvore decisória que vocês estão vendo aí, ela está no documento do relatório do Codex de 9 de março de 2022. Então, esse relatório, ele deixa claro que, quando for publicada a versão final, esta árvore será apenas um exemplo que as empresas estão... Um exemplo. E as empresas estão livres para conceber suas próprias árvores decisórias. Então, isso aqui é um exemplo, não é obrigatório ser seguido. Mas é uma sugestão que foi decidida e aceita na reunião de 9 de março de 2022 do Codex, dos representantes aí do Codex a nível mundial. Foi uma discussão longa, né, mas finalmente eles chegaram aí em uma árvore que eles entendem que atende aí ao que o Codex espera. Muito bem. E essa aqui, eu já vou mostrar lá o documento, é a árvore decisória da FS-SC 22000, só para poder trazer esse exemplo que não é do Codex, mas é uma outra árvore decisória da FS-SC 22000, que ela publicou em dezembro de 2019. Né? Essa com 5 questões aqui, está bastante profunda, bastante complexa. E depois, em 7 de dezembro de 2021, o próprio FSC, ela decidiu retirar essa árvore
dizendo que ela não é universalmente aplicável. Ou seja, não é mais obrigatório seguir essa árvore. Na verdade, nunca foi. Mas, para não dar confusão, eles decidiram retirar essa árvore. Mas quem tem essa árvore pode continuar usando, que ela é muito completa, muito abrangente e atende todos os requisitos lá da ISO 22000-2018. É opcional. Aqui está a árvore aqui, novamente, né, essa árvore decisória com letras maiores, que às vezes a gente dá um vídeo, um treinamento, o pessoal, mas está muito pequenininho aquela palavrinha lá, então coloquei também nesse slide maior para vocês conseguirem enxergar. Antes de eu passar para o próximo ponto aqui, eu vou mostrar só o documento. Então, aqui, esse documento aqui é o documento dos princípios gerais de higiene dos alimentos, aquele que foi em 2020, esse que tem essas 15 coisas novas. E esse outro documento aqui também, documento Codex, que é o relatório dessa reunião que terminou, teve várias sessões, terminou em 9 de março de 2022, e que, no final desse documento aqui, do Codex, tem aqui a árvore decisória, esse exemplo de árvore decisória, da onde a gente extraiu esse conteúdo para esse vídeo. Ok, pessoal? Então, voltando aqui, as principais referências mundiais de APPCC são essas, né? Para o APPCC, a principal é o Codex, né? Esse documento que vocês viram. Vocês podem fazer um APPCC com base nele, ou se vocês vão se certificar ou tem um sistema baseado na ISO 22000, então o APPCC ele é diferente, ele tem requisitos específicos da ISO 22000. No caso da FSSC 22000, ela exige que a empresa tenha a ISO 22000. Então, volta aos requisitos do APPCC da ISO 22000 para a FSSC também. No caso da IFS Food e BRC Food, ela não se baseia na ISO 22000, e aí se baseia no Codex mesmo, apesar de também ter os seus textos próprios. São os textos próprios da norma que estão bem alinhados aí com o Codex também. Fora essas bases aí de normativas mundiais de APPCC, que aí chama APPCC, tem um outro forma de analisar perigos que chama HARPS, que é específico para os Estados Unidos, que está lá na lei do FISMA, que veio desde 2011, né? E eles vêm atualizando isso sempre lá no próprio site lá do FDA. Então, nós estamos na versão atual aí do FISMA, que pede aí o HARPS, né? A análise de perigos, que é diferente aí do APPCC dessas normas, tá? Principalmente porque quando você vai analisar um perigo, você não considera se existe um controle numa etapa subsequente que os outros todos consideram. Então, isso muda muito. E qual que é o impacto final de tudo isso para o seu estudo, né? Então, vocês têm aí a norma do Codex, né, como a gente explicou, que é seguida pela IFS. No caso, esse azulzinho aqui, esse triângulo azul, é a ISO 22000 e a IFSC, que atendem o Codex, mas tem mais coisas a mais do que do Codex pede, e tem o FISMA, que ele é parecido com o Codex, tem uma boa proximidade, mas tem coisas diferentes também. Então, é importante vocês atualizarem o seu PCC, por quê? Primeira e principal razão deve ser torná-lo mais consistente. Tornar o seu estudo do PCC mais profundo, mais robusto, mais forte, mais consistente, para você produzir alimentos mais seguros e você dormir mais tranquilo, seu cliente, seu consumidor, todos nós, não termos problemas de saúde ao nos alimentarmos. E a segunda razão é evitar não conformidades em auditorias internas e externas, né? Já que agora esse detalhamento veio bem esclarecedor aí nessa revisão do Codex. Tá joia, pessoal? Então, tá bom. Bom trabalho, revisem os estudos APPC de vocês. Precisando de um apoio, contrate ou solicite aí o orçamento junto à Max Consulting. Um grande abraço.